2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3. Nós iremos refletir nesse texto. Na realidade, nós não iremos necessariamente fazer uma exposição do texto. Eu vou, se tiver alguém aqui que puder me auxiliar, eu vou apresentar uns dados para vocês e eu precisaria de duas coisas: de alguém que me auxiliasse no notebook para fazer a apresentação desses dados. Também não irei fazer uma abordagem dele, mas apenas apresentar, e alguém que pudesse apagar só essa luz aqui, senão nós não conseguiremos ver aqui os dados. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler até os versos 5, e não iremos necessariamente fazer uma exposição do texto, mas nós iremos fazer algumas abordagens sobre, e o texto faz uma descrição. Assim diz a palavra do Senhor: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Algumas traduções vai estar tempos difíceis. Os homens serão egoístas. Observem que tudo que vai desencadear agora, e a descrição, é a partir do homem egoísta. Então, a partir dele vai ter avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afasta-se desses também. Veja, como já dissemos, nós não iremos fazer uma exposição necessariamente do texto, mas nós iremos fazer algumas observações. O que eu vou ler aqui para vocês, vou fazer a observação rápido, foi extraído de alguns artigos, alguns jornais, várias informações, e de alguma forma ela está entrelaçada com o conteúdo aqui. E veja, os últimos dias, é importante que se saiba que últimos dias aqui, ele não tem necessariamente um olhar escatológico para aquilo que vai ser apresentado nos últimos dias, mas ele também são os últimos dias referente à vinda de Cristo, quando ele veio. E essa é uma referência primeira que é preciso olhar. Mas nós temos um olhar, Paulo está se referindo ao presente para ele e um futuro também nesse texto. Olha só, o Chesterton, ele fala o seguinte: a família é a fábrica que produz a humanidade, e o inimigo do amor e da família é o próprio eu. Pode prosseguir. A princípio, nós iremos fazer algumas observações, depois nós vamos voltar para entrelaçar o texto. Existe um movimento de destruição da família, mais do que isso, de destruição da pessoa. Alerta a orientadora familiar. E eu vou mostrar quem é ela. Pode. Simone Fusaro, que é ela que está
discriminando isso aí, alerta que vivemos em tempo de desordem familiar e estamos perdendo valores essenciais que construíram gerações. Nós viremos apenas fazer a descrição daquilo que está ali, porque o texto de alguma forma ele é descritivo, nós não iremos fazer uma análise dele. E mais uma vez, aqui são recortes de artigos que foram publicados. Por algum momento eu não vou olhar para vocês, mas vou olhar para esse conteúdo. Parafusaro é uma mulher, ela já tem 30 anos lidando com esse assunto e pesquisando também. Ela diz o seguinte: os valores familiares estão sendo colocados em xeque nas escolas, nos desenhos e filmes que as crianças assistem, e tudo isso impacta o principal momento de aprendizagem da infância. Aí ela fala: aquilo que a gente ensina para a criança pequena, ela marca a vida tanto de um modo positivo como de um modo negativo. Aí ela continua: então, se eu aprendo também, logo no comecinho da vida, que tanto faz que eu não preciso respeitar pai, nem respeitar mãe, que as virtudes estão fora de moda, que não são importantes, eu vou levar isso para o resto da vida. Aí ela prossegue: construir e preservar valores familiares, hoje em dia, parece um desafio que tem afetado e deixado cada vez mais deixado cada vez mais pais perdidos quanto ao que fazer. Aqui tem um problema, e aqui eu vou fazer uma rápida observação. Nós fazemos curso, fazemos formação, estudamos diversas coisas, mas nós não estudamos para lidar com a família, com filhos. O tempo hoje não é o mesmo tempo que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. E nós precisamos entender o nosso tempo, senão nós não lidaremos com os desafios que nós temos para enfrentar. E aí, ela prossegue: essa sensação de desorientação é reflexo de uma desorientação que o próprio homem vive, aí preste atenção, diante de sua identidade, afirma Simone Fusaro. Não tenho dúvida que a nossa humanidade, ela foi afetada de um mal, porque hoje o homem já não sabe mais quem é. Aí ela vai citar algumas coisas. Por exemplo, a gente já questiona ao nascer uma criança, se eu coloco um nome de homem ou de mulher, eu deixo para a criança escolher quando ela crescer, o que ela vai ser. Existe um processo contínuo de destruição da própria pessoa. Se eu não sei quem sou, eu sou altamente manipulável. E há uma perca grande da identidade. Nós temos um problema nós temos uma crise de identidade. Aqui é um outro estudioso, é um recorte também, o nome dele é Diego. Ele trabalha na Marinha e ele lida com esses aspectos familiares. Ele diz o seguinte: se você não lutar por isso, ele está falando uma série de fatores antes. O que é que ele está dizendo? A ideia dele aqui é o seguinte: se nós oramos por nossos filhos, mas nós não gastamos tempo ensinando tudo aquilo que nós gastamos tempo, e ele cita, levantamos às 5 da manhã para orar, aí ele cita também rezar, e aí depois tudo aquilo que nós falamos e nós não gastamos tempo ensinando, não valeu a pena.
Aí ele diz: se você não luta por isso no mundo real, você vai ficar tentando no mundo das ideias, dominar a criação do seu filho de uma maneira falsa. Onde é que essa pessoa está traindo a família dela? Num domínio, num falso domínio. O que ela está tentando dominar afinal? Aí ele levanta essa questão. Pode ir, prosseguir. No início de 2019, uma pesquisa realizada pela Lifeway Hears, quem é de inglês aí vai aperfeiçoar o que eu falei aqui, conclui-se que 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja durante os anos da faculdade. E só um detalhe: a maioria dos jovens, quando termina o ensino médio, eles não sabem o que querem fazer, eles não sabem o que querem cursar, ficam perdidos. Isso é pesquisa, são dados. Uma das causas relacionadas seria a mudança de hábitos e prioridade dos estudantes após ingressarem na universidade. Qual é o problema aqui? É essa relação que nós temos em instruir, lidar, colocar dentro da igreja, mas nós não preparamos eles para lidar com o mundo. E aí nós temos problema. Preste atenção nisso aqui. É uma reportagem do G1. Olha isso. Profissionais relatam desafios na interação com pais e alunos. Não conseguimos fazer o papel da família. O que é que eles estão dizendo aqui? É professores que estão falando isso. O que é que eles estão dizendo? Os pais, o que é que eles fazem? Deixam a responsabilidade para a educação, para a escola. E é isso que ele está questionando aqui. Fazemos o que? Terceirizamos. Então deixamos toda a responsabilidade de educar para a escola. E eles estão dizendo: não é isso que deve ser feito. A outra, de um outro conteúdo, diz o que? Participação da família impacta no processo de aprendizagem. Ou seja, aí a descrição desse conteúdo é participar da tarefa da atividade de casa, visitar a escola, interagir com os professores. Essa é a discussão. Pode prosseguir. Os sistemas de FIES diz o seguinte: projeto da escola SESI estimula a relação saudável entre pais e filhos na escola. Essa interação aonde? Aí ele levanta um questionamento aqui. Por quê? Ele diz o seguinte: para nos tornar, está pequeno aqui, mas ele faz uma descrição. Para nos tornarmos melhores profissionais em nossas carreiras, buscamos uma faculdade, pós-graduação ou curso de especialização. Mas para nos tornarmos melhores pais ou responsáveis para nossos filhos, qual trilha e aprendizado devemos seguir? O que o levantamento aqui é que nós não preparamos para ser pais. O tempo de hoje, ele exige de nós. Nós temos um desafio. Aí aqui nós temos um outro contexto, que é o da maternidade. São aquelas que não querem ser mães e aquelas que, quando decidem ser mãe, ele levanta algumas indagações. A questão do trabalho. Então discute maternidade ou carreira. Nenhuma mulher deveria ter o que tem que fazer essa escolha. Aí nós temos uma outra. Pode prosseguir. Aí aqui é da Forbes. Faz sentido adiar a maternidade pela carreira? O que está sendo levantado aqui é exatamente essa discussão. E Paulo está discutindo isso aqui. Se você ler todo o texto, pegar o início do capítulo 4, você vai ver que está dentro desse fim dos últimos dias, há uma proibição de casamento. Você vai prosseguir com o texto. Agora, olha só. Existem 3 tipos de música. Aqui é um outro artigo. E aqui, mais uma vez, são recortes. Nós não temos 10% do conteúdo do artigo. Esses 3 tipos de música podem estar destruindo o cérebro de seus filhos e netos. Mostra a pesquisa de Dr. Min. Após verificar que as novas gerações não patinavam bem, o Dr. Min descobriu que
músicas modernas estavam prejudicando o sistema motor dos patinadores. Prossiga. O Dr. Min Dugman trabalhava como médico em Paris e ensinava patinação durante as suas folgas. Ao passar dos anos, ele percebeu que o equilíbrio das pessoas ia piorando. Cada nova geração diminuía o número de pessoas que tinham um bom domínio sobre o próprio corpo. Intrigado com isso, Min decidiu fazer um estudo científico para entender o que estava acontecendo. Após anos de pesquisa, o médico chegou a uma conclusão que pode ser essencial na educação dos filhos e netos de todas as famílias. Aqui há um recorte, eu pulei várias informações aí, e ele continua: o uso correto da educação musical iria abrandar os irascíveis e afastar os maus vícios, assim como atrairia as boas virtudes, coragem, ordem à alma e até mesmo a justiça. Porém, muitos artistas da idade contemporânea deixaram de lado a busca pela virtude na arte musical. Nós fizemos a leitura de um texto, e essa leitura desse texto, ele faz uma descrição de um cenário geral. Isso é interessante observar. Esse artigo, ele continua dizendo: após estudar 532 artistas nacionais aqui no Brasil, o pernambucano Leonardo Salles descobriu que a música brasileira alcançou um nível recorde de empobrecimento. Os acordes, as letras nas músicas brasileiras nunca foram tão baixos. Pode passar. Aí, mais uma vez, eu fiz um recorte grande e ele vai citar algumas coisas. Ritmos sensuais. Em suas pesquisas, aqui há uma variação entre um estudioso brasileiro e esse italiano. O Dr. Min lidou com crianças e jovens constantemente envolvidos com músicas extremamente emotivas, sensuais e ritmadas. Concomitantemente, esses mesmos jovens tinham dificuldades de dançar dentro de um passo e também tinham dificuldades na escola. Lembra que ele iniciou a pesquisa por causa de alunos que estavam tendo dificuldade em patinar. A vida deles estava tão desordenada quanto a falta de compasso na dança. Não eram as letras ou as imagens apresentadas em vídeos musicais que causavam todos esses efeitos. Apenas o ritmo era capaz de causar os malefícios. Aí ele prossegue em outro ponto com relação à música, as letras ruins. Analisando a quantidade de palavras únicas, o vocabulário próprio com palavras distintas, o pesquisador Leonardo Salles encontrou 5 grupos de temas musicais no Brasil. Primeira, paixões bem-sucedidas. O que ela faz? Retratando os relacionamentos nas melhores fases. Paixões desastrosas, tipo Reginaldo Rossi. Eu estou falando de defunto aqui, mas não importa. Retratando amores mal-sucedidos. Engajamento social, onde há crítica social e a temática de paisagem urbana. E aqui nós temos um problema grave, o mundo gospel, com foco na espiritualidade. Nós temos um empobrecimento nas letras gospel. Paisagem do Sul. O que é que a pesquisa faz? A pesquisa ressalta a simplificação das letras e a predominância em temática sensual. Tipo a galera aí, estilo universitário, e daí vai. A Anitta foi até convidada para dar palestra em uma das maiores faculdades do mundo, que é Harvard. Olha o tamanho da nossa pobreza. A falta de harmonia. Muitos especialistas não consideram os estilos modernos como música, já que esses sons não possuem harmonia. É o caso do funk do Brasil. Outros estilos, como certas músicas pop, podem apresentar harmonias pobres e quase inexistentes. A falta
pobreza de harmonia pode fazer com que a psicologia de quem escuta seja afetada. Não é por acaso que a gente tem um empobrecimento. Eu li 2 artigos ano passado, tem recente, que pela primeira vez na história da humanidade, os filhos estão menos inteligentes do que os pais. Nós temos um problema grave. Detalhe, nós vemos um texto aqui e ele lida com uma decadência moral, uma degeneração moral. Não é simplesmente intelectual, é moral e envolve o pecado. Pode pular essa parte? Pode pular essa parte. Isso, Maria. Volta um pouco. As pesquisas com o Dr. Min mostram que os ouvintes de música com pouca harmonia têm um QI menor que as que escutam música de qualidade, ou seja, músicas ricas em melodia, harmonia e ritmo. Como mostra as pesquisas, a educação musical que os pais passam para os filhos pode ser essencial no seu sucesso ou fracasso. Eu vou mostrar algo aqui, eu deixei aqui de onde eu tirei de propósito, para quem quiser entrar lá, pode subir. Olha só, nós temos uma imagem, um cara sorridente e um melancólico. Nós temos 2 olhares, olha só, mais tecnologia, menos empatia. Se quiser pode subir um pouco. O efeito da tecnologia nas relações humanas. Olha o quanto. Outro dia o ano passado, eu fui na reunião de pais e mestres, e tinha uma pessoa, essa pessoa tem uma dificuldade, e essa pessoa sentou no canto o lugar estava cheio de pais que foi participar da reunião. A pessoa sentou no canto. E enquanto ela tirava a selfie dela, ao mesmo tempo que ela tirava a selfie, ela, depois de tirar a selfie mostrando os dentes, ela fechava. Nós estamos vivendo isso aqui. Mas prossiga, só para a gente observar. Olha só, o impacto nas crianças e adolescentes. Nossos filhos, eu fiz um recorte grandíssimo nesse conteúdo, mas veja. Nossos filhos nascem já em um mundo saturado pelas tecnologias digitais. Isso afeta o desenvolvimento social e emocional, influenciando habilidades como empatia, paciência e a capacidade de ter relações de amizade verdadeira. Não é por acaso que está todo mundo estressado, que os filhos levantam a voz para os pais. Não é só na sua casa que os filhos levantam a voz para os pais. Não é por acaso que os filhos estão impacientes. E outra, não é só os filhos. Eu vou dar uma sugestão. Não vou nem dar conselho, é uma sugestão. Gente, continue ouvindo o áudio em modo 2, vocês vão ver o resultado depois. Estou falando agora para os adultos. Eu sei que os adolescentes fazem isso, mas agora é para os adultos. Continue fazendo isso. Vocês vão ver o resultado daqui a algum tempo. Nós estamos desenvolvendo problemas sérios. Pode subir um pouco isso. A armadilha nos videogames. Por que ficamos ficcionados pelos jogos? Existe um influenciador para isso. Eu vou falar no final. Prossiga aqui. Olha só. Hábitos que prejudicam seu cérebro e dos seus filhos. Aí pode subir. Olha só. Muito estresse e pouco repouso. Muito tempo de tela. Comer muito açúcar. Falta de estímulo mental. Estímulo mental. Pouca luz natural. Gente, eu já conversei com alguns dos irmãos no ano passado. Se você acordar pela manhã e ver a luz do sol,
Isso, os terapeutas vão lidar com isso. Isso é saudável. Por que vocês acham que as crianças querem ficar trancafiadas dentro de um quarto, com luz fechada, parecendo morcegos? Isso aqui está prejudicando. Por que você acha que quando sair da lá eles querem acender todas as luzes da casa? Eles estão tendo dificuldades na visão. Por que eles estão com um problema de audição? Ninguém mais escuta ninguém, todo mundo quer falar alto. O que você acha que está acontecendo? Nós temos tendo alguns problemas nos tímpanos, e nós não estamos percebendo isso. Dormir mal ou dormir pouco, ouvir música muito alta, isso é referindo ao que eu acabei de dizer, tomar pouca água, se mover pouco ao longo do dia. Agora, olha só, aquela primeira imagem que a gente falou dos videogames, existe, nesses dados aqui que eu estava coletando, você vai encontrar o mesmo sistema de caça-níquel, é o mesmo que tem em joguinhos, em Free Fire, sei lá, qualquer tipo de jogo que vocês imaginarem aí. Ele tem o mesmo sistema, que é você ganha e você tem uma recompensa, um estímulo, e assim vai lidando. Então, que é a famosa dopamina. Sempre que você avança no jogo ou conquista algo, um pouco de dopamina é liberada no seu cérebro. Esse neurotransmissor faz você querer repetir aquela ação. Se o jogo fizer você liberar dopamina na frequência e quantidade certa, você não vai querer parar de jogar. E assim vai continuamente. Nós concluímos aqui e olha, tudo isso está dentro da nossa reflexão aqui, porque nós queremos interagir como família, mas nós estamos tendo uma dificuldade com essa interação. Essa dificuldade, nós estamos lidando com esse desafio diário. Paulo vai nos dar algumas recomendações. Então aqui, diante de tudo isso, o que é que nós vamos olhar? Paulo está escrevendo em um contexto. Esse contexto, essa é uma das cartas que Paulo, ela é uma das mais reveladoras, ela é muito pessoal. Então Paulo vai mostrar a Timóteo como ele deve enfrentar o sofrimento e as provações. E como ele deve fazer isso? Você vai ver em toda essa segunda carta. Ele deve fazer isso com perseverança. Esse é o caminho de Paulo. Ele vai mostrar que ele deve lidar com as heresias naquele contexto onde ele está, com a pureza. Nós temos um problema aqui. Por quê? Porque os falsos mestres, Paulo está referindo-se a ele naquele presente e ao futuro, e está aqui nesse contexto dessa carta. Só que a gente fica se perguntando onde é que estão os falsos mestres no nosso cotidiano. Gente, nós já conversamos aqui. Nós deixamos nossos filhos na mão dos professores, aí tem escola tempo integral, depois chega em casa, ficam trancafiados dentro de casa. Então, nós estamos tão emburrecidos, porque nós não sabemos lidar com problemas básicos do dia a dia. E como nós estamos tão infantilizados, nós brigamos sempre pelas mesmas coisas. É como se nós não tivéssemos capacidades para desenvolver algo para resolver aquela situação. E nós ficamos sempre sem saber o que fazer. É como se isso estivesse acontecendo. Quem estão sendo os doutrinadores? Paulo está lidando aqui com falsos mestres. E ele vai lidar aqui com esses falsos mestres em um contexto geral de degeneração. São pessoas que vai ouvir lá fora e internamente. Então nós lidamos com isso. E Paulo está lidando. Se você pega nesses textos, ele vai fazer uma descrição de todo um cenário geral. Então ele vai falar: nos últimos dias virão
os homens serão egoístas. Ele vai fazer uma divisão aqui entre pecados ligados ao dinheiro e pecados ligados à sexualidade. É o que está aqui contido nesse texto. Então, ele vai fazer uma lista de ações erradas e atitudes erradas nesses versículos que nós lemos. Nós temos aqui ações erradas, atitudes erradas, e ambas ligadas a sexo e a dinheiro. Então, Paulo vai fazer um contraste aqui entre aqueles que amam a si mesmo e aqueles que amam a Deus. Mas no caso aqui, é uma suposição de que tem amigos de Deus, mas no texto não está dizendo que tem. Então nós vamos olhar a sequência desse autocentrismo. Está ligado aqui à palavra arrogantes. E a palavra arrogantes aqui vai estar vinculado desobediente aos pais. Essa palavra desobediente aos pais aqui é descrente. Descrente para quê? Para ser persuadido. Descrente para quê? Acreditar no conselho. Descrente para quê? Para ouvir os pais. Dono do nariz. Essa palavra dentro do original, ela traz essa ideia. Desobediente aos pais. Então essa palavra, ela vem dessa raiz que diz: eu não acredito no que você está dizendo. Ou seja, e aí vinculado a um contexto, nós estamos em um país onde a sua maioria é cristã, com as suas várias vertentes. Nós estamos vinculados ao cristianismo. E aí eles dizem ser cristãos, mas vivem como se Deus não existisse. E aí essa arrogância, ela desencadeia em algumas palavras, que está aí nesse versículo 2 a 4, que são algumas palavras jactanciosos, que tem outras traduções, ingratos, ímpios. Aquele contexto de Romanos 1 faz essa descrição. Quando você olha 1 Timóteo, ele vai dizer no capítulo 4, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbe o casamento. Eu fiz uma descrição aqui de mulheres que não querem casar, ou quando casam não querem ter filho. Nós lemos no caso. E aí ele proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Quando nós olhamos isso aqui, ele está fazendo uma descrição. Agora, olhe o capítulo 4 de 2 Timóteo. Nós lemos o capítulo 4 de 1 Timóteo. Olhe o capítulo 4 de 2 Timóteo. Ele prossegue. Ele está dando orientação a Timóteo aqui. E ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado e a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão um mestre para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Olhem, nós precisamos pensar mais sobre isso. Até para cantar o que nós estávamos cantando aqui, minha família está nas mãos de Deus, minha casa, nós precisamos. Por quê?
Eu quero apenas que nós saiamos aqui pensando nisso. Se nós estamos realmente... Porque tem um contexto aqui no verso 5 do capítulo 3, que ele diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Veja, a ideia aqui desse texto é que a pessoa tem uma religiosidade, ele professa uma religiosidade, mas na prática não vive essa religiosidade. E é como que nós fizéssemos aqui, cantássemos: minha família está na mão de Deus, minha casa está na mão de Deus, mas em casa nós não gastássemos tempo suficiente com isso. Esse é o nosso desafio. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos todos no mesmo barco. Mas a pergunta é se nós vamos acordar. Nós estamos lidando com os mesmos desafios. Quando você olha toda a família, e esse é o contexto aqui, tá? E aqui eu vou encerrar. É o contexto de um ataque à família. Olha o verso 6 do capítulo 3. São esses os que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Ele está lidando aqui, lembra que nós falamos, Paulo está lidando com dois tipos de pecados ligados à ordem. Nesses versos está ligado à ordem sexual e a dinheiro, a avareza. E a avareza também está ligada a uma espécie de idolatria, a um ídolo. Quando nós olhamos tanto a carta de Judas quanto a carta de Pedro, elas são paralelas, elas dizem algo interessante. Em Judas, Pedro, no capítulo 2 Pedro, no capítulo 3, ele diz algo, e aí a gente vai encerrar. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, ele diz: antes de tudo saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Veja, lembra lá, não darão mais com comichão nos ouvidos. Os filhos não ouvem mais os pais. E aqui nós temos dois desafios. Nós, como os pais, estamos falhando, e os filhos que está dizendo: eu não acredito no que você fala. Nós estamos envolvidos nisso, e nós estamos vivendo os últimos dias. Em Pedro, em Judas, nessa única carta, no verso 17, ele diz o seguinte, e aí a gente vai encerrar aqui: todavia, amados, verso 17, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm um espírito. Veja, causam divisões. Paulo está lidando com um contexto de heresia, divisão. Lembra? Heresia está ligada a relacionamento. A divisão de pessoas. Primeiro é assim que começa. E é nesse relacionamento. Nós estamos em um ano em que nós estamos pregando e dizendo tempo de relacionamentos. E nesse contexto, ele está dizendo: este que causa divisões e não tem o espírito. O espírito aqui com E maiúsculo. Eles se rebelam, não querem. Aí ele prossegue: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Veja, quando nós olhamos aqui Timóteo falando, nós vamos ver os homens que são reféns das suas próprias paixões.
é aquilo que nós vemos lá em Romanos. Deus entregou a eles as suas próprias paixões. Então você fala, aconselha. Mas como Paulo diz, com comichão nos ouvidos, entra por aqui e sai por aqui. Estão com a mente, a consciência cauterizada. A ideia lá é como se fosse colocado ácido na consciência e foi corroído a consciência. Não tem mais consciência. Então vai repetir. Nós temos um desafio e eu concluo isso com isso. O que Paulo diz a Timóteo? O contexto de 2 Timóteo Timóteo está havendo uma perseguição, o cristianismo está sofrendo uma perseguição. Paulo já está percebendo que a sua vida está indo, a sua partida está próxima. Os cristãos estão com medo de desistir, estão com medo de prosseguir na fé. Então Paulo vai escrever essa igreja e dizer: olha, permaneça. Se você olhar toda a carta, você vai ver Paulo falando de várias virtudes. Se combate desordem com virtudes, desenvolvendo virtude. O problema é que nós achamos que virtudes nós já nascemos com ela. Só que com esse mundo dopaminérgico em que nós estamos vivendo, nós não temos um pingo de paciência. E essa é uma das primeiras a ser desenvolvida. A paciência. Está todo mundo perdendo o cabresto. Por quê? Não é à toa. Nós estamos acumulando o estresse. A paciência vai embora. Gente, um dos problemas de ouvir o áudio em modo 2 é perder a paciência. Não estou zoando, é dados. E não é à toa que o pai levanta a voz para o filho levanta a voz para o pai, e está todo mundo levantando a voz para todo mundo. Porque ninguém tem mais paciência. Se você ler toda a carta, ele vai mostrar várias virtudes. E aqui eu vou citar apenas 2. Nós estamos num contexto de perseguição. Para lidar com isso, ele está dizendo: lidar com a perseguição e o sofrimento, desenvolva perseverança. Para lidar com a heresia, lide com pureza, com longanimidade e doutrina. Está todo mundo ligado, conectado no mundo virtual. Então está aparecendo mestre de tudo que é lado. Está aparecendo pessoas que estão sendo seguidas. E a gente acha que quanto mais alguém é seguido, tem seguidores, é que o conteúdo é bom. Não é isso. Você sabia que as informações que nós encontramos no Google é de quem paga mais? Então a gente vai lá, coleta a informação do Google e a primeira que aparecer é de quem pagou mais. A questão não é se o conteúdo tem o conteúdo, mas é quem deu mais para estar ali a informação. O cara tem milhões de seguidores, está fazendo oração de manhã, meio-dia, meia-noite, não sei das quantas, e nós estamos achando que é conteúdo. Sorrateiramente, e tem aparência de piedade. Nós estamos com desafio, mas como é que lida com heresia? Com longanimidade e pureza. Eu deixo isso para a nossa reflexão. Eu estou no mesmo barco que vocês. Então nós não estamos aqui para dizer: olha, alguém aqui está em um patamar superior. Nós estamos na mesma canoa. O que nós precisamos fazer? Nos ajudar. Conclusão da mensagem. Qual é o caminho para lidar com toda essa degeneração moral? Perseverança, longanimidade e doutrina. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
Eu queria orar com os irmãos e queria orar com e por e pelos irmãos. Amém. Nós precisamos ser sinceros em nossas orações. Existem momentos na comunidade que é momento de confissão de pecados, dos nossos pecados. E nós sabemos aonde nós estamos, senão nós vamos viver uma vida aparente. E aí nós vamos fazer uma regra daquilo. E nós temos esse desafio. Veja, nós temos a quem recorrer. Nós temos, eu digo sempre lá em casa. Eu sou pai de 4 filhos, tenho 3 filhas, um rapaz, 3 não estão perto comigo. O desafio é grande e todos nós lidamos com esse desafio. É o desafio de lidar com todas as variantes desse lidar com família. Nós precisamos entender o nosso tempo, a nossa época. Eu falo sempre lá em casa, nós aprendemos para tudo. Vamos aprender aqui, como lidar com os filhos. Tempos são outros. Nós precisamos lidar com todas as áreas dos nossos filhos, das nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Os nossos desafios, ó Pai, como pais, como mães, Pai, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Pai, nos auxilia, nos ajude, não nos deixe entregar, Senhor, nossos filhos nas mãos dos professores, responsabilidade da escola, da igreja. Pai, nos ajuda a chamar para nós essa responsabilidade. Pai, tem misericórdia de nós. O nosso mundo extremamente conectado tem nos deixado impacientes, estressados. Pai Santo, nós suplicamos a Tua misericórdia. Nos ajuda pelo Teu poder. Teu Santo Espírito nos orienta como igreja, como comunidade, para que nós possamos auxiliar uns aos outros, ajudar uns aos outros nas nossas debilidades, nas nossas fragilidades. Pai Santo, nos orienta, ó Senhor. Nós temos extremas dificuldades porque lidamos com personagens, com pessoas diferentes, com crianças diferentes, adolescentes diferentes, com nossas personalidades diferentes. Pai Santo, nos ajuda nesse mundo em degradação moral, esse mundo em promiscuidade, esse mundo cheio de avareza, esse mundo que está amando dinheiro, esse mundo que ama a promiscuidade sexual, vive nessa imoralidade. Nós estamos em época de carnaval. Pai Santo, nos auxilia, nos ajuda, ó Pai, ó meu Deus, ó Senhor, nós suplicamos a Ti o Teu favor, Senhor. Somos frágeis, limitados. Às vezes, Senhor, nós recorremos a Ti, mas na maioria das vezes, ó Pai, nós estamos se afastando de Ti, não queremos a Tua direção, nós não queremos o Teu aconselhamento, nós não queremos nos curvar diante da Tua palavra, da sabedoria divina nas Escrituras, e por isso nós pecamos, nós transgredimos, Senhor. Oh Jesus, se não fosse as Tuas misericórdias, Senhor, nós já teríamos sido consumidos, porque as nossas justiças são consideradas como trapos de imundícia perante o Senhor. Ó meu Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós suplicamos o Teu favor. Nos ajuda como pais, como filhos, ó Pai, que têm nascido
nascido nessa geração que tem sido influenciada, tem sido adoecida também, ó Pai, problemas psicológicos, de ordens emocionais. Senhor, nos ajuda. Nós somos tão limitados que às vezes nós ficamos perdidos diante das confusões, dos conflitos que estão em nossa volta. Ó Pai, nós pedimos o Teu socorro, nós pedimos o Teu auxílio, nós nos curvamos diante de Ti, porque somos pecadores e às vezes nós estamos, ó Pai, correndo para longe de Ti, em vez de aproximarmos de Ti. Ó meu Senhor, vem, Senhor, nos socorrer, nos auxiliar. Ó meu Deus, vem nos auxiliar, Senhor. Ó meu Senhor, ó Senhor, nos auxilia, Senhor, nas nossas debilidades, nas nossas incapacidades de interagir com o nosso dia a dia, com tudo que está em volta em nossos ambientes. Meu Deus, suplicamos o Teu agir, nos ajuda a acreditar em Ti dia após dia, Senhor, sabendo que o Senhor está às portas, sabendo que é os fins dos tempos. A Tua volta pode ser a qualquer momento, ó Pai. Nos auxilia, Senhor. Meu Pai, nos ajuda. Nós não temos a quem recorrer se não for a Ti, Senhor. O Senhor é nosso mediador, e é por meio de Jesus que nós vamos a Ti. Na realidade, Jesus é o nosso mediador, e nós pedimos o auxílio para ir a Ti, Senhor. Pai, é por amor a Jesus que nós Te pedimos. Amanhã é segunda-feira. Após acabar esse momento, após aquela porta, quais serão as nossas atitudes diante das nossas reflexões? O quanto vamos pensar, vamos refletir? Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. É por amor a Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Grande Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, que nós possamos sair deste lugar não somente refletindo acerca do que foi falado e trazido aqui aos nossos corações, mas decididos a nos posicionar, fazer algo em prol da nossa casa, da nossa família. E talvez você está dizendo aí: ah, mas meu filho, minha filha ainda são tão pequeninos. Glória a Deus por isso, que você vai ter a oportunidade de começar o quanto antes, e antes tarde do que nunca. Amém, irmãos? Eu preciso mudar em algumas coisas dentro da minha casa, e eu creio que aqui também você também precisa. Nós precisamos, e o Senhor
Senhor Ele está nos exortando, porque é tempo de relacionamento, é tempo de busca, é tempo de conserto, é tempo de transformação, de mudança, porque a hora, irmão, está quase chegando. Jesus está à porta, o Senhor está exigindo de nós conserto, e a responsabilidade da nossa casa, da nossa família está sobre nós. Amém? Eu e você somos responsáveis, e às vezes a gente se sente tão inútil, irmãos. É como foi colocado aqui, a gente fica perdido, e o Senhor Ele quer nos dizer nessa noite: ainda não está perdido. Se levante, saia daqui hoje, não somente refletindo acerca disso, mas tomando posse de Senhor. A partir de hoje tudo será diferente, vai depender de mim. Eu vou fazer diferente. Eu vou tirar um momento para instruir, para ensinar, para te glorificar. Eu vou me posicionar naquilo que eu preciso me posicionar. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos fazer com que a gente não pode deixar correr solto como tem corrido, não. Porque a gente tem visto, percebido, lamentado, e a gente tem cruzado os braços e dito: é assim mesmo, é a geração, os dias são maus, Jesus está voltando, o mundo jaz no maligno. Tudo isso é verdade, mas nós vamos ser cobrados. O que nós temos feito? Deus tem me cobrado, e como Ele tem me cobrado, e Deus sabe o que eu estou enfrentando lá dentro de casa. Deus sabe. Vamos unir, como o irmão colocou aqui, nós estamos na mesma canoa, estamos no mesmo barco. Vamos unir as nossas forças, vamos dar as nossas mãos, vamos compartilhar um com o outro, vamos nos ajudar, vamos buscar por nós, vamos buscar pelos nossos filhos, vamos fazer a diferença dentro da nossa casa, e isso vai refletir aqui dentro. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos posicionar em nome de Jesus. Vamos colocar regras, vamos colocar limites, vamos instruir, vamos exortar, vamos ensinar, vamos corrigir em amor, porque nós estamos falhando como pais, como cristãos, como igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e quando o Senhor Ele requer mais de nós, é porque Ele tem mais a se revelar em nosso meio e através de nós. É porque Ele quer fazer coisas grandes em nossas vidas e através das nossas vidas, irmãos. É por isso que o Senhor Ele tem nos sacudido, nos despertado. É por isso que o Senhor tem nos cobrado acerca de coisas que vai incomodar, vai nos tirar da zona do conforto. Eu estava conversando com Dri esses dias atrás, e ela estava dizendo, né, eu preciso mudar um monte de coisa, né, acerca da minha casa, dos meus filhos e tal. Eu falei: não é só você não, minha irmã. Eu creio que se a gente for perguntar de um por um para os irmãos, a gente não está fazendo nem 5% do que a gente deve fazer. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a partir de hoje a gente tomar uma posição, tomar uma decisão e a gente fazer diferente. Em nome de Jesus Cristo. Porque depois não adianta a gente chorar pelo leite derramado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí agora é com cada um de nós, é conosco, é com cada um de nós, e Deus nos ajuda, Senhor. E eu quero fazer um apelo aqui hoje. A responsabilidade dos nossos filhos não está somente sobre um ou somente sobre o outro. É responsabilidade dos dois. O pai é responsável, a mãe também é responsável. Os dois são responsáveis. Ah, mas eu já não tenho mais filho pequeno em casa. Você é um tio, você é uma tia, você é o avô, você é a avó. Você é alguém que está tendo a oportunidade de conhecer a verdade como de fato ela é. E o Senhor também vai cobrar de você. Nós não estamos aqui,
fora pensando que a gente está aqui só para curtir a vida e para achar que um dia tudo isso vai acabar e vai ficar por isso mesmo. Está muito enganado. Não é sobre isso. Nós estamos aqui por um propósito. Por um propósito. E a gente precisa parar de perder tempo. Parar de perder tempo. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Invocar enquanto está perto. Ou seja, vamos nos posicionar enquanto dá tempo. Porque vai chegar um dia que não vai dar mais tempo. Não é hora de perder mais tempo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Eu já quero passar aqui os avisos da semana rapidinho, antes de vocês ficarem de pé.